Bom dia, Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando a sua opinião pelo telefone 3664-7890 e também pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora, temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca do Facebook, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página você pode também dar sugestões, fazer perguntas ou ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos pela sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, etapa 8. Eu sou a mestranda Aline Zilli, do PPGE, e a nossa convidada do programa de hoje é mestranda em História, Aline Dias, a minha xará, que falará sobre o seu projeto de pesquisa, que culminará em uma dissertação intitulada Iconografia e Representação Feminina, a construção de mulheres negras nos livros didáticos de História, pós-Lei 10.639. Bom dia, Aline. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz em participar aqui com vocês. Ai, que bom. Registramos também a presença da professora doutora Sônia Mello. Bom dia, professora. Bom dia, o famoso microfone da intrometida. Bom, Aline, você também é pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC. E no seu projeto você analisa a linguagem visual dos livros de história após a Lei 10.639. Você poderia contextualizar sobre o que trata essa lei, aprovada em 2003, e como o Núcleo de Estudos percebe a aplicação da lei, né, nas escolas? A Lei 10.639 foi aprovada em 2003, e é importante frisar que a lei é resultado de muita luta dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos negros, que desde muito tempo insistem que a educação precisa incluir nos seus temas conteúdos sobre as populações africanas e afro-brasileiras, né? Só que não é apenas incluir conteúdo. A gente também precisa pensar na representação, o que isso significa nas escolas, né? É criar uma sensibilidade para que as pessoas que vão trabalhar com esse conteúdo entendam para que serve incluir africanos e afro-brasileiros nas escolas. E é nesse sentido que o NEAB trabalha. Né, depois da aprovação da lei, a gente percebeu a necessidade de ter material para que os professores possam trabalhar em cima da lei, porque nenhum deles teve preparação teórica para lidar com o assunto, e é um assunto espinhoso, né? Lidar com as relações étnicas e as identificações das pessoas é muito difícil. Então, o NEAB ele vem trabalhando dentro desse contexto, com formação de professores, com publicações, e o NEAB está aberto para todos os professores da educação básica, se quiserem tirar alguma dúvida, conhecer algum material. E aí tem a página do Facebook do NEAB, que dá para entrar em contato, para pedir referências mesmo, né? Pessoas que estão em outros estados ou no interior de Santa Catarina, tem o NEAB da UDESC como referência. Ou podem vir até o núcleo mesmo, que fica aqui na UDESC, no terceiro andar do prédio da FAED, e tirar alguma dúvida e pegar algum material emprestado. Joia. Vamos entender um pouco mais sobre a sua pesquisa. Quais são os seus objetivos em investigar a construção das mulheres negras nos livros didáticos de história? A maior contribuição da Lei 10.639 é para que a gente passe a pensar nas populações africanas e negras não como um bloco hegemônico, né? Como se fossem pessoas todas iguais, mas entender as diferenças de cada uma delas. E é nesse sentido que meu trabalho ele vem sendo pensado, né? Porque a maior parte das publicações hoje tratam as pessoas negras como se elas fossem iguais.
não se pensa necessariamente sobre as mulheres negras, sobre as crianças negras, não se parte para pensar sobre como nós somos múltiplos. Quando se pensa em mulher negra, a gente trata normalmente como se todas devessem ser de religiões afro-brasileiras, como se todas devessem usar turbantes, e como se ser uma mulher que não tem a pele branca no Brasil, nos Estados Unidos ou na África fosse a mesma coisa. Então, quando eu pensei em olhar para os livros didáticos, eu queria entender quais são as mulheres que estão ali representadas, né? A minha escolha foi pelo ensino médio, porque esse assunto ele é até tratado no ensino fundamental, mas quando chega no ensino médio, os adolescentes perdem a referência, né? Então, as meninas adolescentes negras que estão passando por vários problemas de autoestima, de bullying, que acontece muito nas escolas, elas perdem uma referência bibliográfica, né? A gente já sabe como é que as imagens conversam com as pessoas. Então, como é que essas meninas negras na escola, elas vão entender quem elas são se nos livros didáticos não tem? Elas não estão retratadas ali. Oh, desculpa a interferência, mas até quando estão, né, no velho paradigma, em situação subalterna, né, em papéis submissos, né? Então, esse alerta, essa pesquisa vai ser muito linda, porque ela complementa uma caminhada bem orquestrada do NIAB, né? Que vai cobrindo setores que têm falhas em ter material disponível à luz dessa objetivo maior, lindo que ela colocou, desse resgate de recolocar na história as identidades que foram sendo apagadas ou desrespeitadas e com as consequências que nossa maioria sabe. E é importante, né, o teu lindo trabalho, porque, veja, eu acho assim, isso que nos incomoda tem muito a ver com a questão da sexualidade como dimensão que é negada e tal, e com os desdobramentos que isso traz, que é quando as pessoas até dizem que põem o conteúdo, por isso você disse, não é o conteúdo, porque o papel aceita tudo. Exatamente. Se a pessoa puser o conteúdo e for buscar um livro daquele lá. Não, mas está aqui a representação. Tem aqui uma pessoa afrodescendente, aqui, entende? Então, esse trabalho a gente fica curioso, já está marcado que ela volte logo, né? Mas essa construção das mulheres negras e essas são ações afirmativas no sentido pedagógico, né? Exatamente. Isso, muito legal. E é interessante olhar para os livros didáticos para adolescente, porque eles estão no momento de saída da escola, né? Então, a minha grande pergunta era, a Lei 10.639 diz que as escolas têm que tratar do ensino de história da África e dos afro-brasileiros. Então, há assuntos, há conteúdos. Mas que tipo de conteúdos? Como né? é que estão fazendo isso? Será que as mulheres negras ainda continuam presas à escravidão? Será que esse é o único assunto onde aparece uma fotografia de uma mulher negra? E, infelizmente, o que eu venho constatando é que sim, mesmo depois de 12 anos da lei aplicada, as mulheres negras ainda continuam fechadas nesses temas. O teu trabalho se fecha nos livros, né? Sim. Agora, a coceirinha de pesquisadora. Eu tenho visto tua, que deve ter, o Facebook, que nós estávamos conversando antes de começar, que pode ser um poço de virtude e um poço de coisa muito ruim, mas é uma múltipla visão do que está correndo por aí. Tem trazido, eu tenho replicado para os grupos que eu tenho fechados, material de apoio para trabalhar esses assuntos. Ou então livros infantis de empoderamento, tem tido muita coisa, mas na minha modesta caminhada, eu não faço análise antes de replicar. Eu fico pensando assim, aí não tem uma brecha ou te dá uma chance para um doutorado de pesquisar nas redes sociais os materiais disponíveis e que qualidade tem. Porque o título que aparece ali é bonito. 10 livros infantis onde resgata, né? Mas você tem que caminhar naquele que nega e usa o velho livro, naquele livro que diz que já está dentro, até produzido por organizações que teriam que ser bastante harmônicas com o que você está avançando e que às vezes também são perigosas. Agora você me deu tua fala me deu um alerta, né? Às vezes não, eu estou na nova linha, estou mostrando que teve escravidão, mas não aparece uma figura do século XXI ou da pessoa afrodescendente ou negra exercitando seu papel de ser humano com dignidade, com beleza, ganhando prêmios, né? Por aí um pouco, exatamente, né? Às vezes você só ter lá bonitinho, às vezes atira no próprio pé, né?
Às vezes a figura retratada, ela é muito mais preconceituosa e muito mais problemática do que se não tivesse figura nenhuma. É estereotipada também num outro sentido, né? Exatamente. Vou ficar alerta agora, não vou... Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar para ela me dizer se eu posso replicar, né? Porque ajuda, eu aceito. né, querida? Porque às vezes a gente replica pelo título, não dá. Você dá uma olhadinha, mas pode estar cometendo... E eu passo para alunos de quarta fase, então não vou passar antes de mandar para ela. Não é censura, hein, gente? É troca de ideias paradigmáticas. Da importância à análise, né? Vamos olhar com cuidado o que está sendo replicado. Crítico, porque é o risco, né? De repente, tudo é... Nós vemos isso na sexualidade. Tem um livro que diz assim, Joãozinho... Ele vendido horrores. Ele diz, Joãozinho, menininho. Lindo livro. Ele tem um pintinho. Mariazinha é uma menininha. Tudo vestido os dois. Ela tem uma florzinha. É lindo o livro, vende adoidado. Já começa no dizer, livro de educação sexual para pessoas de 0 a 60. E os depois de 60? Eu estou nessa categoria. Entendeu? Então, por interesse pessoal, o que acha? Tu pensa que estamos mortos? Pensa que estamos mortos? Entende? Eu vou tomar esse cuidado, te prometo e juro, viu? Já vou ficar atenta de divulgar. E é interessante pensar, porque nessas minhas análises de vários livros, até escolher os livros certos, eu verifiquei também a trajetória das mulheres brancas nos livros, né? Então, há pouca referência, quase nenhuma, de mulheres brancas. Ou estão fazendo o trabalho atrás do pano, como... Você colocam figuras que remetem a tempos, você coloca na Grécia, nas fábricas, e não há uma evolução direito das mulheres, né? Como cientistas, é muito pouco, mas ainda tem. Mas as mulheres negras não aparecem como escritoras, como cantoras, como pensadoras de maneira nenhuma. Filósofas, ganhadoras de Nobel. Então ainda é um caminho bem longo a ser traçado. Sempre digo para elas, as minhas mestrandas e doutorandas, analise o macro, haja no micro. Analise o macro, haja no micro. Né? Isso é a função do recorte muito bem feito que ajuda, né? Aline, então, como educadoras, sabemos que o livro didático é um suporte usado nas escolas, né? Algumas vezes escolhidos democraticamente, né? Outras vezes não. E com a sua análise de livros, quais as impressões que você teve sobre as relações de gênero, raça e etnia? É uma questão bem complicada que eu não sei ainda como é que as grandes editoras estão lidando com isso, porque as discussões feitas pela academia não estão chegando no livro didático. Né? Então, você coloca a palavra gênero, você coloca ali uma ou outra figura de mulheres, você não discute o que é isso, você não discute para que serve isso, e para os alunos parece que não tem sentido, não cria produção de sentido, porque é um texto muito distante da realidade deles. E sobre etnia é absurdo, porque os livros, a partir de 2012, eles tentam escrever e falar sobre etnia, mas eles não falam. Então, eles tratam todas as pessoas africanas, como se fossem todas iguais, e as pessoas que não nasceram no continente africano também como todas iguais. Então, são blocos hegemônicos muito fechados, são caixinhas muito difíceis de entrar. E aí, na sala de aula, com o professor que vai trabalhar com aquele material, fica quase impossível você esmiuçar aqueles assuntos, né? E dizer, olha, gente, são várias visões de mundo, existem muitos tipos de pessoas diferentes, isso aqui não é o certo, não é a única maneira, porque o professor, às vezes, não teve esse embasamento teórico também. Né? Então, as minhas impressões sobre etnia, principalmente, é que a gente tem muito a avançar. Tem muitos livros, por exemplo, que não colocam as discussões sobre as grandes manifestações de raça que tiveram, né? Eles colocam sobre apartheid, eles falam apenas sobre apartheid, mas não mostram outras manifestações sobre libertação da África e sobre outros contextos mais recentes. Então, é uma grande lacuna dos livros didáticos. E o perigo é que quando sacralizam, eu sempre assim, um revolucionário verdadeiro, né, do apartheid, eles já pegam, cooptam, pasteurizam, aquele é o líder permitido. Isso é bem doloroso, né? Porque não mancha tudo que a figura fez, mas o que fazem do que a figura fez e ela, mesmo quando depois já não está aqui para se expressar, é muito comum. Assim, naturalizam. Eu sempre digo, eu falo, o modo de produção capitalista os humanos que tocam essa grande orquestra, e principalmente os que estão no alto da pirâmide econômica, né? Eles com maestria a cooptação.
do que está brotando com pureza e aparecendo como uma antítese, logo vira uma tese secundária, foi aceita. Eu ponho a mão na cabeça, eu publico, eu falo, eu dou medalha, né? Mas já mata o germe nos que vêm vindo, que não percebem ali a antítese necessária e da verdadeira revolução, no sentido de radicais de revolução, não sectários de carteirinha, que às vezes atrapalham os movimentos, né? E mais uma vez, os grandes líderes que são colocados são homens, né? Como se só homens tivessem sido protagonistas dos movimentos sociais negros e das lutas pelas conquistas e libertação da África. Não se conhece quem são essas mulheres. Então, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, a gente fica refém, né? Todos são homens, todos são os heróis que vão ser glorificados. Se duvidar, nem disse se ele tinha família ou não, se era de carne e Exatamente. osso. Isso na educação pela arte, relembrando artes, ficou evidente um trabalho que eu soube, daí, independente da etnia, grandes pintores que tinham, inclusive um caso assim que me marcou, a filha, ela vai muito tempo atrás, a filha ele nem permitiu naquela época os casamentos arranjados, ela ter uma vida própria, porque era ela que fazia os rostos nas pinturas dele. E nunca apareceu, nunca foi autora, nunca foi, sabe como... Então é muito marcante isso mesmo. Estou curiosa com o teu... E os livros vocês previram dizer como é que você selecionou? Então, porque tem que fazer recortes, né? A seleção de livros ela é bem complicada porque não há um acervo de livros didáticos. Então, eu queria trabalhar com livros antes e depois da lei, mas eu não consegui encontrar todos os livros, acabou se tornando muito caótico. Então, o que aconteceu foi de encontrar, por acaso, um livro no Ticem. Estava esperando uma colega, mexendo ali naqueles livros que ficam lá. Letrada ali. Do Floripa Letrada. Encontrei um livro, achei muito interessante. Busquei essa coleção inteira, de 2012 até 2017. Encontrei outras 2 coleções em escolas da Prefeitura do Estado e a escolha foi a partir desse livro encontrado. Eu sempre acho que os pesquisadores têm algum santo protetor, um anjo da guarda. Imagina no Ticem cruzar, né? Muito legal. Já tinha lido muitos, procurado, mas ou não tinha nenhuma imagem. Tudo fragmentado, né? Tudo fragmentado. E como eu trabalho com ensino médio, tem que ter os 3 livros. Então isso dificulta muito, né? Que é o primeiro, segundo, terceiro ano. Né? No teu projeto, tu também falaste assim sobre de escolher algum de 2007, 2011, tem isso ainda, assim? Não, já mudou o recorte. Já mudou o recorte. Era para ser 2007, mas eu não consegui encontrar os livros de 2007. Então, eu mudei para 2012, até porque tem o tempo de adequação das editoras também. Então, eu resolvi respeitar esse tempo e analisar a partir de 2012 até 2017. Que são os livros que vão ficar correntes até a implementação da nova base, aí vai mudar tudo. Certo. E outro perigo essa nova base. Olha, eu não sei se é um perigo. Não, mas eu digo, será que a gente consegue... O diálogo de construção está sendo bem feito, ampliado, né? A gente sempre fica, quando vem alguma coisa que a gente tem que ficar de olho, a eterna vigilância é o preço da liberdade, dizem, né? Eu estou bem animada com a base, porque... Você está vendo bons sinais, Sim, assim? eu estou vendo bons sinais porque ela toca num assunto muito importante, que é o eurocentrismo, né? Sim. Ela dá vazão para a gente tirar a Europa do centro do mundo e colocar outras visões de mundo. Legal. É saber que os movimentos estão participando e estão sendo ouvidos, não só sendo consultivo, mas deliberativo também, né? Aline, no seu projeto aparece a importância da inserção da história da África, né? E do povo negro nas escolas. Você aponta que isso é um desafio para a educação antirracista e antissexista. Poderia comentar sobre isso com a gente? Normalmente, quando a gente vai montar um evento e você monta mesas, as pessoas montam por temas. E aí, quando você vai montar um tema, por exemplo, sobre educação, normalmente as pessoas pegam as pessoas negras e colocam todas num tema fixo, né? Vamos falar sobre negros. E aí você acaba, por mais que você tente dar visibilidade, você acaba jogando todo mundo para o mesmo lado. Como se todas as pessoas negras tivessem que falar de negros e como se todas as pessoas negras fossem fazer parte daquele bloco, né? Então, a intenção nesse sentido é quebrar essa caixinha, né? Então, é um desafio nesse sentido. É um desafio para que se entenda que há mulheres negras. Então,
quando a gente consegue entender que existem mulheres negras em todos os lugares. Né? Então, qualquer problema sexual, de trabalho, então há de ser inseridas as mulheres negras também. E, nesse sentido, tem sido um desafio muito grande, porque os homens têm um protagonismo e uma tendência a serem as estrelas, né, da vez. E nos livros é a mesma coisa. E até quando a gente vai falar sobre os temas nos lugares, as pessoas perguntam, né? Ah, mas é sobre negros. Não, é sobre mulheres negras. É diferente. É. E raça é uma coisa muito complicada de se falar em alguns lugares do Brasil, porque ainda não há um entendimento sobre o que é isso. Então, a necessidade de fazer essa explicação, ela se torna um desafio, porque aí você tem que explicar por que você quer trabalhar com mulheres e por que mulheres negras. Né? Eu tive a recusa do meu projeto em alguns lugares justamente por isso, porque não houve um entendimento da necessidade de se falar de mulheres negras especificamente. Então, o tempo está correndo, eu não vou te provocar, mas outra vez você volta para a gente discutir a tua relação com os movimentos feministas. Ai, volto com o maior prazer. Né? Que também encontra essa barreira. Você não está falando da mulher, porque, né? Não, nesse sentido, então não é aqui. Né? Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa é a mestranda Aline Dias, com seu projeto de pesquisa que culminará em uma dissertação intitulada Iconografia e Representação Feminina, a construção de mulheres negras nos livros didáticos de história pós-Lei 10.639. Aline, no seu trabalho você dialoga com algumas outras autoras que já pesquisaram sobre a trajetória de personagens negras e refletiram sobre as imagens construídas dessas mulheres. Quais as suas considerações sobre estas representações? Olha, não há grandes trabalhos assim, com uma expressão muito grande sobre o tema. Novamente, as pessoas tratam como um bloco hegemônico. Então, mesmo os trabalhos grandes que tem, eles tratam sobre pessoas negras, e aí dentro de um capítulo vai falar especificamente sobre mulheres. E, nesse sentido, a Ana Célia da Silva, ela tem sido uma luz no meu caminho, porque ela trabalha com a temática das mulheres negras na infância, né? Então, ela analisa alguns livros muito famosos, muito compartilhados até hoje, inclusive, sobre essa temática. E o que eu percebo é que a gente evoluiu um pouquinho, né? Dá para ter esperança no fim do túnel, melhorou bastante as tratativas, até os vocabulários. E acredito que a internet tem sido muito influente nesse sentido, né? Esses memes que as pessoas fazem, eles ajudam bastante a conscientizar racialmente. Agora, vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar este espaço para indicar alguma leitura específica, peça de teatro ou filme, que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas debatidas nesse programa? Eu vou indicar 2 livros e um documentário. O primeiro livro é o livro do professor Kabengele Munanga. O título é Superando o Racismo na Escola. Esse livro é interessante para quem está iniciando a discussão, quer entender o que é o racismo, como é que se faz, como é que funciona para resolver isso dentro dos muros da escola. Esse livro é de 2005. O segundo livro é o Africanidades Catarinenses, da professora Jerusi Romão, para entender como é que funciona as questões relativas à raça em Santa Catarina, né? Que não se discute muito sobre o assunto, mas há negros no Sul também. E o documentário é muito importante para professores, para trabalhar na sala de aula, que é o Vista Minha Pele, que foi gravado em 98, ele está disponível no YouTube. É bem interessante porque é a história da Maria, uma menina branca que passa por diversos preconceitos no dia a dia que normalmente as meninas negras passam. Então é um documentário muito interessante para discutir na escola. Agora, já que aproveitando um tempinho que nós temos, eu queria... quem é teu orientadora ou orientadora? Orientadora, Cláudia Mortari. Cláudia Mortari, que ganhou um presente, uma orientanda desse padrão, e um presente duplo, porque a Cláudia também é um presente para você. Sim, com ela certeza, com né? certeza. E eu queria que você aproveitasse para falar um pouquinho, quero aproveitar de te provocar sobre... Eu tenho mexido muito
às vezes brinco com o professor Paulino, que é o coordenador do NEAB, o meu incômodo com toda aquela beleza que o NEAB faz, tem uma coleção de livros já maravilhosa, disponível, quando as escolas, produzido com material de reflexões sobre projetos maiores, e que as escolas, às vezes, talvez não saibam, às vezes, chegando ali, se inteirando, recebem a coleção toda para levar para sua biblioteca, livros, né? E é um convite que apareçam lá e peçam as coleções e estabeleçam diálogos de apoio pedagógico. Eu tenho uma preocupação que o nosso grupo do SEX tem, muito com a produção de material, inclusive material o físico mesmo, assim, os livros e depois para nós agora os materiais. Bonecas nos incomodam muito, as bonecas que nós vemos por aí. E eu sempre pergunto para o Paulino, você tem que ter um acervo aqui de materiais, porque o NEAB às vezes, por editais, ele tem um pouco mais de respiro financeiro, compra uns materiais, umas bonecas que reflitam a diversidade do povo brasileiro. E sempre brinco com ele, que sejam bonecos sexuados, porque já existe. Tem por exemplo, ou então fazer oficinas de produção, com artesãs que produzem bonecos, e no dia da conversa da produção você ganha um monte de cúmplices para um processo interessante. Nós fizemos isso com educação sexual, chamar pessoas, pais e professores, oferecemos oficinas para produzir bonecos sexuados. O boneco, às vezes, sai um tipo de monstrinho, se o artesão não é muito bom. Sai sexuado, mas a conversa que rola é uma metodologia interessante para aproximar as pessoas do tema. E eu queria saber, o que você tem nos livros? Você chegou a encontrar materiais de bonecas? Ou você, quando toca nos livros, ou procurou, ou lá no NEAB, que bonecas vocês encontram? Por exemplo, agora uma aluna minha da 4ª fase foram para a educação infantil, a gente provocou, ela ficou toda feliz e fotografou um boneco negro, sexuado, um menininho, numa creche, eu estou toda feliz. Porque passa também não se encontrar nos livros, as crianças não se encontrar nas bonecas que tem. Recentemente que você encontra bonecas afrodescendentes de aparência, né? Às vezes não sexuadas, infelizmente, como as outras branquinhas. Olha, ainda loirinhas. não. Já tem, nós temos alguns acervos, eu tenho no acervo de uma, não vamos fazer aqui propaganda, mas de uma firma que produz para clínicas e consultórios para terapia, e já tem multiétnicos, tem índios, tem negros, tem brancos, tem as famílias todas múltiplas, né? Você não encontrou assim nessa caminhada, lá no NEAB, o olhar de alguém lá já está voltado para materiais, porque teus livros é um material riquíssimo, ou nas tuas imagens de livro, você olhou com carinho, às vezes uma criança branca do século, vamos dizer, 12, brincando com bonequinho, sempre os bonecos são a réplica eurocêntrica. Né? Eu não pensei nisso nos livros. Eu vou ter que agora olhar as imagens de novo. De carona, você dá uma olhadinha para nós e nos avisa. Dá uma olhada. Mas olha, seria muito interessante talvez uma parceria com o NEAB para poder pensar os corpos negros nos bonecos. Nos bonecos, e que estão aí nas escolas, e que as crianças brincam com bonecos. Nos livros não se acham, nos bonecos também não? Nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Aline, e pedir para que faça suas considerações finais. Muito obrigada de novo, foi muito bom estar aqui, fiquei muito à vontade e o tema é muito interessante, eu espero voltar de novo para poder continuar a conversa com vocês. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo. Eu queria agradecer também aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 11h30 da noite. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis. Obrigada, Salvador.